Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AgroJovem Podcast. Nós que conversamos com produtores e especialistas de todo o Brasil para conversar um pouquinho sobre gestão de negócios rurais, sucessão familiar, empreendedorismo e, claro, liderança. Sem a liderança não tem como colocar o resto em prática. E hoje nós trazemos uma convidada aqui muito especial, que é a Suelen Jacobsen. Ela que é natural aqui de Cascavel, mas que faz muitos anos que já mora lá no Mato Grosso, filha de agricultores, produtores rurais, né? Tem pecuária também, ela vai contar um pouquinho para nós. Mas antes, gostaria de lembrar você que não acompanha aqui o canal, que inscreva-se no YouTube ou no Spotify, seja lá onde você estiver acompanhando. Se possível, deixa aquele like, deixa uma estrelinha lá no Spotify, que sempre ajuda nós aqui. E não menos importante, para você que está querendo organizar a gestão e não sabe por onde começar, né? Procure pelo e-produtor, vai ter o QR Code aqui no canto do YouTube, da tela também. O e-produtor é uma plataforma de gestão financeira, agronômica e geotécnica que facilita empresas, principalmente empresas familiares, a começar a organizar essa gestão na sua propriedade rural. Então tem toda uma equipe de suporte que auxilia isso à distância. O produtor atende hoje 17 estados e facilita demais. E um segredo legal é que principalmente as mulheres estão puxando essa frente. Então hoje a gente pode até conversar um pouquinho mais e levar o tema do empreendedorismo e da gestão, né? A Suelen conta um pouquinho para nós. Seja bem-vinda aqui, Suelen, ao AgroJovem Podcast. Olá, tudo bem, gente? Prazer, sou a Suelen Jacobsen, natural de Cascavel, Paraná. Atualmente morando em São Paulo, mas minha família é toda do Mato Grosso. Então, a gente veio para falar um pouquinho para vocês sobre gestão e sobre moda também. Ela que é uma grande empreendedora aí, que saiu do campo e foi empreendendo e nunca parou de empreender, né? Qual que é a sua história dentro do agronegócio, Suelen? Para o nosso ouvinte entendendo, de onde que você saiu? Você saiu de Cascavel e foi para o Mato Grosso? Então, praticamente eu nasci dentro da fazenda, né? A minha mãe só foi para a cidade para me ter e voltou para a fazenda. A gente tinha propriedade em Cascavel, Paraná, no interior, na cidade de Lindoeste. Então, eu morei lá até os meus 10 anos. E como eu sou a primeira neta, então eu era mimada por todo mundo ali. E eu falo que realmente eu nasci na fazenda. Então, eu acompanhei meu pai, meu avô e os meus tios nesse trajeto até os meus 10 anos. E a minha diversão era justamente estar com eles e interagindo. Na época a gente só mexia com pecuária, então estar interagindo com os animais ali. Sempre fui apaixonada por cavalo e a minha paixão do cavalo também já veio por causa do meu avô. Então eu com 2 aninhos já acompanhava ele no campo, né, na lida com o gado, ele me levava no colo. Depois, com 2 anos e meio, já ganhei meu primeiro cavalo. Ele levava até a mamadeira para eu mamar no campo, deixava eu dormindo ali no pelego enquanto ele reunia o gado. Depois ele vinha, me pegava e a gente voltava para casa. Então, eu sempre fui muito presente com eles ali em toda a movimentação, né, na pecuária, em todo o processo da pecuária. Que legal. E qual cidade vocês estão especificamente hoje aí no Mato Grosso? A gente está morando em Nova Mutum, Mato Grosso. Mutum. Vocês começaram na pecuária, vocês falaram que eram só pecuária, depois foram indo, evoluindo para a agricultura, né? Isso, a gente começou na pecuária. O meu avô veio, né? Meu avô ele tinha serraria na época, entrou na pecuária e surgiu uma proposta de uma troca de fazenda. Então, no Mato Grosso, antigamente, era para quem queria se desafiar mesmo, né? Não era qualquer um que encarava aquele matão. E o meu avô chegou um certo dia para a gente, eu até me lembro como se fosse hoje, tinha 9 anos, mas foi um momento que ficou marcado na minha história, que ele chegou para a família inteira e falou assim, nós estamos indo embora para o Mato Grosso. Aí eu falei, vô, como assim? Mato Grosso e minha fazenda, porque eu falava que era minha fazenda, porque era minha diversão, era meu parquinho de diversão, vamos dizer assim. Então, tudo que eu aprendi lá. E eu amava, né, amo até hoje os cavalos, o gado, a pecuária. E eu falei, como assim? Lá só tem onça e eu tenho medo, o que a gente vai fazer lá? Aí ele falou, não, filha, lá a gente vai começar uma nova história. Então, acabou que meu avô vendeu a fazenda do Paraná, comprou essa do Mato Grosso, tinha 600 hectares abertos só. E o restante a gente teve que abrir na raça.
Então, eu me lembro como se fosse hoje todo o processo que a gente atravessou juntos como família, sempre unidos para chegar onde a gente chegou. Então, assim, foi uma história assim muito legal, de muita, não de luta, mas assim de muita vontade, de muita admiração, de muito amor, de muita garra. A gente suportou todas as fases ali junto para chegar onde a gente chegou. Que legal, que legal. E faz quantos anos que vocês estão aí no Mato Grosso já? Vocês foi mais ou menos em que época é isso? A gente foi em 98. É. Ah, não, Aham, já estão 25 anos já, então 25 anos, isso. é uma caminhada. E É, hoje a gente tá entrando numa fase, né, no agronegócio, que muitos produtores, principalmente vocês que foram ao Mato Grosso, né, vários gaúchos, paranaenses, isso. e eles foram construindo as histórias e, na grande maioria delas, graças ao agronegócio, deram certo. E hoje, quando você olha para a propriedade da família, assim, o que que você vê? Você é filha única? Você tem mais irmãos? Não, eu tenho, Um ponto que a gente tem que ir já pensando também nessa sim, frente. eu tenho um irmão. Eu tenho mais, tenho os meus primos também, mas eu sou a neta, né, a neta mais velha. Meu irmão hoje está com 28 anos, está formando em medicina. Tenho uma prima formada em engenharia e tenho um primo também que está se formando em veterinária. E tem outro que não quis estudar e já está à frente do agro, já está tomando conta da fazenda. Então ele já está na parte operacional aí com a família dele, com a mãe dele também, e já foi direto pro serviço, vamos dizer assim. Legal, legal. Eu pergunto porque eu visitei algumas fazendas no MS ali assim, que é nesse formato, né? Que foi o avô um tempo atrás, e daí os Uhum. viram, e já agora já está começando a ir para os primos, né? Isso, E nos primos eles tiveram que se organizar também, porque senão começa, né? exato. Fica uma bagunça. Como você tem um irmão que é médico, você também já tá. Depois você vai contar um pouquinho para nós, você tá já um pouco mais fora. Então, tem toda essa frente aí de sucessão. Na verdade, eu formei em propaganda e marketing e liguei para o meu pai e falei: e aí, agora? Vou montar uma empresa. Aí ele falou: não, você vai voltar para casa tomar conta das coisas da família. Aí eu falei: meu Deus, né? Que responsabilidade. Enfim, voltei para casa e, como eu sempre gostei de cavalo, eu falei, pai, eu gosto muito da área da pecuária, eu me identifico com os animais e eu queria trabalhar em algo direcionado a isso. Então a gente começou, né, a criação de cavalo quarto de milha. Na verdade, começou como esporte, eu praticava a prova de 3 tambores. E quando eu fui morar no Mato Grosso, meu pai até falou assim: ah, então vamos comprar um carro para você, né? Porque você vai fazer faculdade, você precisa estudar e se locomover. Eu falei: não, eu quero um cavalo. Dele, ué, Célia, você vai de cavalo para a faculdade? Eu falei: ué, se precisar, eu vou. Aí acabou que ele me deu o cavalo e eu deixei o carro de mão por algum tempo. Então ali começou minha paixão, era o meu final de semana, era estar nas provas, era competir. E com todo esse amor veio envolvendo o meu irmão, o meu outro tio, que também são apaixonados por cavalo, e a gente resolveu então fazer com que o cavalo virasse um negócio. E meu irmão começou a estudar genética, eu já estava na parte, né? A gente comprou daí um aras lá, montamos um aras, na verdade, não compramos, montamos um aras lá em Nova Mutum. Foi inclusive o primeiro aras da região. E a gente começou com um trabalho genético. Então, hoje a gente está com 12 anos de aras já, com um trabalho genético bem apurado, se destacando assim em grandes provas, né, da Associação dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha. E cavalo para mim é minha vida, é minha paixão, eu não consigo me imaginar sem. Legal. E o que Então, compete hoje? No, competir ou compete? Você ainda está nativa nas competições? não, não estou mais nativa. Então, eu sou a parte administrativa, né, hoje do Aras. O meu irmão é a parte genética, todo estudo genético é ele que faz. Ele é um estudioso de genética. E os meus tios, meus pais, é o que ajudam
também na parte lá da assessoria do Aras, quando precisa de alguma coisa, a gente sempre se reúne ali e tenta trabalhar sempre em conjunto. Mas quais competições que vocês participavam? Eu participava de provas de 3 tambores. O meu tio, ele laça, né? Laça até hoje, mexe com o Team Open. Mas o nosso foco principal hoje é genética toda direcionada ao cavalo de corrida, né? Sim. E o que vocês pensaram no momento em que vocês estavam na pecuária e foram para a agricultura e agora vamos empreender com cavalo, com equinos? O meu pai sempre me falou que a nossa vida é como se fosse um círculo. Então, quando uma coisa não preenche, sempre vem outra preenchendo. É como se fosse a roda. Então, assim, agricultura, né, que seria milho, soja, gado e cavalo. Então, quando um está na baixa, um está na alta, e assim vai indo, um vai sustentando o outro, como se fosse uma roda. Então, a gente é bem, né, subdividido, bem direcionado. A parte da agricultura, uma coisa, a parte do Aras, outra, somente integração entre a agricultura e pecuária. Legal, legal que vocês vão diversificando, né? E também vai diminuindo até o risco aí no meio, né? Exato, Mais fontes de renda, de negócio. exato. E a gente tem uma loja também de revenda de máquinas agrícolas, na cidade também de Nova Mutum. Então, eu acho que eu já venho de uma família de grandes empreendedores, assim. Isso é muito bacana, é o que me motiva também estar aqui hoje em São Paulo, contando um pouco da minha história. Legal, legal, porque a família de empreendedores favorece, né? Esse desenvolvimento da iniciativa, porque muitos não empreendem, acredite ou não, é porque eles nem veem as possibilidades, né? Exato, Não é porque não tem como fazer, mas muitos não vê a possibilidade de empreender como algo rentável e acaba não investindo tempo, não investindo dinheiro, não levando aquela ideia que muitas vezes pode ser até um sonho ali de um e jovem. olha, eu acho que não precisa você ter expertise em tudo. O empreendedor, ele busca essa conquista. Então, se a ideia vem à mente, ele quer construir, ele busca as maneiras de fazer isso dar certo. Então, eu acho que isso que é legal do empreendedor, mesmo ele não sabendo como ele vai agir, ele vai atrás para agir, para fazer acontecer. Então, é se desafiar. O empreendedorismo é isso, é um desafio. E nem sempre sabemos, né, exatamente o que fazer, né? Exato, A gente vai testando, né? Provavelmente vocês fizeram vários exato. testes nessa caminhada até aqui. Não, com certeza, a gente aprendeu muito. A gente não, a gente foi, a gente aprende com os erros, mas eu falo que se a gente for buscar por tecnologia, por informação, a gente erra menos. Então, a gente vai criando uma certa experiência, né? E isso traz um grande conforto no final para nós, assim, que estamos no mercado, ter acesso a essa tecnologia. Então, hoje, eu acho que está muito mais fácil você empreender do que antigamente. É que tem mais informação organizada, a gente consegue ir plugando, né? E Sim, claro, um bom relacionamento com pessoas, né? Também a gente vai exato, alinhando muita coisa. E hoje exato. você já não mora mais no Mato Grosso, né? Onde você está hoje? Não, hoje eu estou morando em São Paulo, capital. Qual que é o motivo de você ir para São Paulo? Então, o motivo foi justamente o empreendedorismo. Eu quis me desafiar mais uma vez e eu cheguei para minha família, eu falei assim, eu vou atrás de um propósito. Aí meu avô, mas como assim? Eu falei, eu quero conectar a mulher forte e produtiva a uma só essência, na cidade e no campo. Aí ele, mas filha, qual é o sentido disso? Eu falei, é o sentido que eu já fui essa mulher dentro da nossa propriedade e por viver uma ambiência masculina, a gente acaba perdendo um pouco da nossa essência. E as mulheres hoje elas estão com um pouco de medo de acesso da forma aos homens. Então, assim, elas acabam se masculinizando, sabe? E o propósito da FOA é justamente ter esse resgate, resgatar essas mulheres. Que legal, que legal. E como que você trabalha, como é que você iniciou isso, né? Porque, vamos lá, você sair da agricultura para empreender com equinos, querendo ou não, você está dentro da fazenda. Exato, Quando você vai para uma área de moda, quando você vai, né, para a área que você está hoje trabalhando, o desafio é totalmente diferente. Como que começou? exato.
Então, eu desde pequena eu sempre gostei de me vestir à minha maneira. Minha mãe foi uma pessoa que ela nunca opinou nas minhas roupas. Se ela queria colocar algo, eu tirava, colocava o que eu queria. E eu sempre gostei da moda, desse envolvimento da moda, sempre gostava de ser diferente. Então, se minhas amigas compravam alguma coisa, eu comprava outra extremamente diferente, sabe? Então, eu lançava a minha própria moda, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, eu estava já dentro do cavalo, vivenciando provas, resolvi montar uma marca direcionada ao público country. Então, a gente tinha uma fábrica de t-shirts e a gente fabricava as t-shirts personalizadas para essas meninas usarem em competições. E quando eu voltei, aí durante a pandemia, né, que tudo parou, eu parei de confeccionar, parei de criar também. E veio esse start na minha cabeça. Eu falei, bom, agora eu preciso voltar, mas eu vou voltar para um público diferente, eu vou direcionar ao agronegócio, porque eu senti muito mais portas ali se abrindo, muito mais abrangente, e não tinha nenhuma marca que cuidava dessas mulheres, entendeu? Então, como a mulher está cada vez mais à frente do campo, veio o start na minha cabeça. Falei, bom, é ali que eu preciso ir. Preciso contar a minha história e cuidar dessas mulheres. E o seu papel hoje com a marca, com a empresa, você está mais no administrativo? Você está envolvida no design? Você está em... Qual que é a sua atuação hoje dentro? Então, no empreendedorismo hoje a gente precisa atuar em tudo, tá? Não, a gente não pode escolher eu sou isso e aquilo. Então, se você é a mente do negócio, você tem que ter uma expertise em todos os setores da sua empresa. E foi muito legal que um dia, né, eu vou falar o que deu start para eu estar em São Paulo. Eu estava tomando café da manhã, eu e meu pai e minha mãe. E meu pai falou assim: filha, vamos para a fazenda comigo hoje, que a gente vai mexer no gado. Eu queria que você fosse junto para acompanhar. Falei, vamos. E a hora que eu fui me trocar, eu tava de calça jeans, botina e uma t-shirt laranja. E meu pai foi tomar café da manhã de calça jeans, botina e uma camiseta laranja. Ainda brinquei com ele, falei, aí, vamos cantar na lavoura, vamos cantar hoje na fazenda, que a gente tava igual, né? A gente tava muito parecido. E foi onde deu aquele start. Eu falei, gente, eu tô perdendo um pouco da minha essência para viver essa ambiência que o meu pai está me levando como sucessora. E isso me deu um despertar. E eu falei assim: não, eu acho que várias outras mulheres vão se identificar com a minha história. E foi aonde eu cheguei para eles e falei: olha, família, eu estou indo por um propósito. E eu acredito que essa dor que eu vivi, que me fez esse despertar nesse café da manhã, pode ser a dor de muitas mulheres hoje dentro do agronegócio. Que legal. Então, eu falo que a FOU, ela não é uma marca, ela veste um propósito, que é realmente resgatar essa mulher forte e produtiva, uma só essência, na cidade e no campo. E na prática, quando que isso entrou no mercado? Quando que isso foi mostrado ao público? Bom, Porque teve toda uma preparação antes. teve uma preparação. Há um ano atrás, eu já estava me organizando, né? Eu já tinha colocado em projeto o que eu queria para a marca. Então, antes de eu mudar para São Paulo, eu já vim trabalhando toda essa trajetória, que é mostrar, além desse posicionamento, é mostrar o nosso produto inicial, o nosso produto final. Então, assim, as peças da FOU são 100% couro, a gente trabalha com gado, a gente é da pecuária, nós não plantamos algodão, mas nós somos associados no projeto Eu Sou de Algodão, então todas as peças da FOU precisa ter acima de 75% de algodão, porque ela é associada ao projeto sustentável Eu Sou de Algodão. Então, a gente tenta fazer uma rastreabilidade também do couro que a gente trabalha. Então, além de ser uma marca, né, direcionada a mulheres do agro, ela vem com esse suporte do agro, direcionada ao agro, com essa sustentabilidade e contando a história das mulheres do agro para as pessoas que não são do agro. Então, você vai lá, você já comeu pato? Já. Você gostou? Ah, eu gostei, assim, com carne eu me dou bem. E você acha que alguém que nunca comeu pode falar que gostou? Não, é difícil de falar, não tem, né, não Tem tem. muita gente falando do agro sem conhecer o agro.
Então, o propósito da marca também é isso, é contar um pouco da história do agro, das mulheres do agro, para quem não vivencia e não conhece. Hoje a gente tem uma realidade falada aí sobre o agronegócio, muita gente falando do agro sem viver e sem presenciar o agronegócio. Então, o propósito da marca também é mostrar para o mundo o que a gente veste, o que a gente cria, de onde vem nossa matéria-prima, que a gente também faz um trabalho sustentável. Então, isso é muito bacana. Que legal, que legal. Mas o que te move hoje? Porque você está O em que me várias, move a estar aqui você está em várias frentes e você está sempre em movimento, em ascensão e é, trabalhando e eu sou, criando. eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ativa. Então, eu gosto de estar, né, ser proativa, mas o que me move realmente estar em São Paulo hoje é esse propósito que eu tenho, desse resgate dessas mulheres. Então, eu falo que não é uma marca, é um propósito. Eu estou aqui por um propósito. E eu entendo que esse processo eu vou estar aprendendo também muitas outras coisas, entendeu? Para que lá na frente, eu acredito que Deus, ele coloca coisas na nossa vida para nos desafiar. E quando a gente aceita as promessas dele, tudo começa a dar certo. Então eu falo que eu tô aqui para um propósito de Deus realmente. E assim, já tô muito feliz que muitas portas vêm se abrindo, várias coisas acontecendo, e eu tenho certeza a cada dia que passa que eu tô fazendo a coisa certa. Legal, que legal. E hoje a empresa de a Fou, ela está online, ela tem uma loja, como é que é hoje? A FO ela é online, ela tem um showroom e ela hoje está presente nas feiras do agro. Então a gente fez o lançamento da marca agora na AgriShow, Uhum. com mais de 40 mulheres, com algumas influenciadoras do agronegócio. Teve uma aceitação muito legal. Então, eu contei a minha história, várias mulheres se identificaram com a minha história. Foi algo muito emocionante que elas chegaram e falaram para mim, Su, eu acabei vivendo isso que você viveu, porque sempre acompanhava meu pai, parei de me cuidar, parei de olhar para mim, porque era sempre na fazenda. Então, assim, é um ambiente masculino, a gente tinha um pouco de medo, só que a mulher hoje está se posicionando de forma diferente. Então, não é sobre o que você veste, é a forma que você se posiciona sobre cada situação, entendeu? Exatamente. E o legal é que o jeito que você se posiciona, mas a maneira como você veste mexe com a sua confiança, né? Exato, E você está vestido com a sua essência, como você muito bem falou antes, exato. eleva essa confiança e parece que flui melhor, né? Flui, flui. É uma questão de posicionamento, então a gente não precisa mudar, né? O que nós estamos vestindo para a gente pertencer a algum lugar. Não, a gente pode continuar sendo feminina e pertencendo ao lugar que a gente quiser. Exatamente, exatamente. E quais são os grandes desafios que você tem agora? Olha, o maior desafio para mim está sendo ficar longe do agro, porque você vir para a capital, você ficar longe da natureza, daquele dia a dia da rotina com os cavalos, com os animais, então está sendo um grande desafio para mim. Mas como empreendedora, sempre existe vários desafios que tanto no agronegócio quanto fora do agronegócio, qualquer empreendedor vai ter, e a gente precisa se organizar para que lá na frente, né, as coisas, a gente fazer um planejamento para que lá na frente as coisas não deem errado. Então, eu tento sempre me organizar, planejar, ver o que eu quero para aqui 2 anos, para aqui um ano. Eu já tenho tudo anotadinho ali, alinhadinho, para que eu não me perca no meio do caminho. É legal que você é muito bem organizada, né? Qual que é a importância o que você vê hoje de ter essa organização quando você está avançando em novos negócios? Porque empreender necessita dessa organização, necessita um pouco da coragem, necessita trabalhar o propósito e Então, porque muitos não têm ainda, não sabem nem por onde começar, né? é, e assim, uma base bem feita, ela é sólida. Então, ela aguenta, uma base bem feita, ela aguenta qualquer estrutura, certo? Então, o que a gente precisa começar por onde? Pela base. Organizar a sua base, que é o que vai te dar suporte se alguma coisa acontecer entre meio caminho.
Então, se vem uma ventania, ela arranca o telhado, mas ela não derruba as paredes. Entendi. Entendeu? Então, eu acredito que uma base bem feita é o suporte para o início de qualquer negócio. E você tem total apoio da família, né? Também. Tenho total apoio da minha família e do meu avô, principalmente, que ele chegou e falou assim: filha, eu só cheguei onde eu cheguei porque um dia eu me desafiei. Então, vai se desafiar. Vai e vai atrás do seu propósito. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, então. E se você não tivesse o apoio da família? Se eu não tivesse o apoio da família, Porque eu acho muitos que não têm. hoje. Oi? Porque muitos não têm, né? Tá. Se eu não tivesse o apoio da família, eu viria do mesmo jeito. Como eu te falei, é um propósito. Então, quando Deus te entrega algo na sua mão, não tem como você recusar. Entendi. É, e tem que ir para cima. Quais são É. suas referências hoje no agronegócio? Porque todos nós temos alguma inspiração, né? Olha, inspiração de mulher, referência, eu acho que seria a minha mãe. Ela e minha avó acho que foram as minhas maiores inspirações dentro do agro, porque são mulheres que tiveram um lado do meu pai e do meu avô ali construindo junto, buscando tudo que conquistaram. Então, a minha mãe, eu falo que se precisar fazer um buraco, fazer uma cerca, ela faz, se precisar consertar um arame, ela conserta, se precisar colher, ela colhe, se precisar montar no trator, ela monta, se precisar fazer qualquer coisa dentro do agronegócio ela faz. E eu acho que não tem como você se inspirar mais do que pessoas da sua família, entendeu? Que elas são o seu espelho, elas são sua base. Então, eu acho que minha mãe e minha avó são grandes inspirações para mim, também como meu pai e meu avô. E você continua indo e voltando para a fazenda agora? Tem frequência ou tá mais afastada mesmo? Estou mais afastada, então eu vou a cada 2 meses ou uma vez por mês. Mas como a gente tem cavalo aqui em São Paulo também, eu estou sempre presente com os animais aqui em São Paulo. Então, sempre que dá para dar uma escapadinha, eu tô escapando. É, tá indo lá. Não, show de bola. E os próximos eventos? Você tem uma expectativa já? Porque agora nós criamos expectativa no nosso ouvinte A gente aqui. está fechando alguns eventos agora até final do ano, né? Todos com as mulheres do agro. Então, a gente está com uma agenda aí até final do ano para alguns eventos. A gente ainda não fechou nada, estamos em negociação, mas em breve vocês já vão ver mais novidades por aí, se Deus quiser. Oh, que legal. Aqui no Paraná, você sabe que tem a Comissão das Mulheres do Agro, né? Pela Isso. FAEP. E elas têm mais de 49 comissões aí pelo estado, né? Então, cada cidade e os sindicatos têm várias comissões de mulheres. E elas vão fazer um evento estadual em agosto. Aí Uhum. eu acho que é bem interessante, pode te ajudar e nelas também, né? Depois eu te passo o contato da Não, presidência. e é muito legal porque assim, você conectar com mulheres do agro, eu sou do agro, então eu estou trazendo a moda para o agro, é como se eu estivesse me vestindo e vestindo outras pessoas, entendeu? Com a mesma essência, assim, isso é muito bacana. É muito bacana você vivenciar e você poder trazer essa experiência para outras mulheres. Não, e outra, às vezes a gente está numa cidade do interior e tal, e tem sempre as mesmas lojas e aquela, né, Exato. mesmice. A gente acaba, na verdade, a gente não se veste como gostaria, mas se veste com o que dá, né? Exato. E muitos não têm o costume ou a familiaridade de comprar na internet uma roupa porque quer estar ali usando, né, experimentando. Exato. E essa é uma barreira que já estamos passando já, né? Já, com certeza. Hoje a gente tem acesso a tudo, hoje está muito mais fácil, né, da gente conseguir ter acesso a esse tipo de roupa, de produto. E o bacana é que quando eu montei a estrutura, eu não vendia só pela internet, né? Eu vendia muito mais presencial em eventos. E só que assim, o povo gosta daquele contato, sabe? Daquele primeiro contato, daquela primeira conversa, de experimentar. Então, assim, eu acredito que calçado até a gente consegue vender mais fácil pela internet. Agora, roupa, a mulher ela tem que se vestir, tem que ter um espelho na frente, ela tem que falar assim: uau, agora eu tô saindo para matar. Entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. É verdade isso daí que você está falando. Mas se você vai, a pouco vai entrando nos eventos, é o lugar certo, né? Porque Isso, a gente já vai.
querendo e já vai buscando. E onde que encontra tanto você como a Flow nas redes sociais hoje? Como é que faz para quem está buscando? Porque agora nós Então, deixou o pessoal curioso. a gente tem o Instagram, pode colocar, acessar pelo Google também, colocar Full Letter, né? É, tem no Instagram, a gente tem o Facebook, tem o meu Instagram particular também, tem o site, né, que é fullletter.com.br. E para algumas pessoas que me perguntam por que FOU? Então, FOU significa potros em inglês. Mas por que potros? Porque a gente vem num trabalho genético de criação de cavalo de quarto de milha. Então, ela é uma marca que ela nasceu num celeiro, entendeu? Ah, legal. Ah, eu sei que o nosso ouvinte aqui está com essa dúvida e eu vou ter que fazer. Tá. E para homem, você não vai fazer nada, não? Porque agora eu dei uma olhada ali, eu gostei, mas não vai dar certo. Então, a gente está pensando, sim, tá? Futuramente fazer algo direcionado ao público masculino, até por causa dessa sustentabilidade que a gente está trazendo, né? É legal você estar vestindo aquilo que você produz. Então, vestir uma peça de couro, uma peça de algodão. Então, está vestindo uma história, na verdade. Eu acho que o agro ele é bem representativo, né? Quando a gente veste, assim, fala, onde você está vestida hoje? Você está indo para onde? Estou indo para a fazenda. Mas quando você sai da fazenda, você precisa passar no mercado, você precisa passar em qualquer lugar, você está lá lindo, maravilhoso, igual, entendeu? Então, eu acho muito bacana isso, você se vestir de algo que te completa, assim, que te faz bem, que você se sente bonito tanto na cidade quanto no campo. Que legal. Essa é a Suelen aí, ó, empreendendo, saindo da fazenda, saindo do Paraná, né? Porque já ir para Mato Grosso já é é uma família empreendedora. Depois aí na fazenda empreendendo lá dentro, né? E não se aguentou, né? E Não me aguentei. Vim atrás do meu propósito. foi empreender atrás do propósito. E qual que é a sua expectativa agora para os próximos anos? Porque você está criando marcas, você está envolvida no agro, você está, aos poucos, vai mobilizando cada vez mais mulheres também, Exato, e isso vai ganhando corpo, né? exato. A responsabilidade vai aumentando. Qual que é a sua expectativa? Porque você tem um sonho por trás, e você falou do propósito, mas Sim, o propósito é colocar esse sonho em prática. Mas a gente sempre tem grandes expectativas de o que mais nós podemos fazer, né? Porque, aham, pensa comigo, isso aqui vai ficar gravado na eternidade. Daqui sim, 10 anos você pode voltar nesse vídeo aqui no YouTube, pode vir no Spotify e esse sonho, essa expectativa que você falou daqui a 10 anos está concretizado, sabe? exato. Então, assim, você, no fundo, você tem uma grande expectativa, sonhos, algo concreto para levar. O que você está É igual pensando? eu falo, eu sempre me desafio. Eu adoro me desafiar. Então, na parte dos cavalos eu já me consolidei. Foi 10, 12 anos atrás, então eu já me desafiei para a moda. Acredito que daqui 10 ou 12 anos eu pretendo levar a história do agronegócio para o mundo inteiro. E a FOU também, como uma marca referência direcionada ao agro. Então, eu quero sim atravessar as fronteiras e levar para as passarelas aquilo que a gente vive dentro da nossa fazenda. Show de bola. Ah, aqui até tem empresas de marca de roupas que vendem só do agro, dá até para fazer uma parceria e vai chegando aqui no interior também. Mais um. Sim, com certeza. Não, show. Muito bom entender e se inspirar, né? E quem está nos ouvindo também, porque você não sossegou, né? Poderia estar. Muitos pensam assim, mas está lá na fazenda, já tem tudo do bom e do melhor, às vezes, né? Sim. E já deu certo, por que que não sossega, né? Aham. E Eu você acho está que ali na prática, né? Deus deu tudo em boa construção para a gente usufruir. Então, é igual meu avô fala, eu com 80 anos não parei, por que, que eu com 35 vou parar, né? Não tem Exato, como. exatamente. Então, a gente vem de um exemplo aí de família que sempre trabalhou, continua trabalhando, continua se desafiando, e a gente precisa viver o dia a dia, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o nosso futuro a Deus pertence. Então, é viver o nosso propósito, aquilo que a gente acredita e estar feliz e realizado com o que a gente vem fazendo por aí. Show de bola. Então, para você que ficou mais interessado, dá uma procuradinha no Instagram. Vou deixar aqui no link, vou Pode deixar aqui na deixar. descrição
O Tem o link nosso telefone lá também na bio, vou para quem deixar, quiser entrar em contato. fechou, vou deixar o site, vou deixar o da Suelen também. Você gostou, quer trocar uma ideia, ficou com alguma dúvida, às vezes que ela pode ajudar, mas dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Suelen, que legal conversar aqui com você e entender que sabe que eu comecei esse podcast com o anseio de que eu precisava aprender mais rápido, né? E eu tenho a opção de pegar e estudar um livro, fazer um curso, mas eu acho que é onde eu mais aprendo é conversando com produtores rurais, conversando com especialistas, conversando com pessoas como você, que vão pegando os seus sonhos e vão colocando eles no mundo e levando isso adiante, envolvendo sempre um propósito por trás. E eu, em uma meia hora aqui de conversa, né? Uma hora, meia hora de conversa, eu consigo extrair muito mais aprendizado de pessoas como você, que nem não necessariamente eu preciso conhecer pessoalmente, mas que eu conseguimos aprender juntos. E o nosso ouvinte aqui, que na grande maioria é um estudante de agronomia, é um produtor rural, está envolvido com o agro e quer aprender um pouquinho também, e a gente acaba aprendendo juntos. Então, minhas dúvidas, na maioria das vezes, são as deles. E se você ficou com alguma dúvida aí, não hesite em perguntar para a Suelen e fica à vontade também para quem quiser conversar comigo nas redes sociais lá. Eu estou bem aberto, tanto no AgroJovem Podcast no Instagram, como no meu pessoal também. Suelen, queria te agradecer. E se você Obrigada. pudesse deixar uma mensagem final, então, para essas mulheres do agro, o que você diria para elas? Eu diria para elas continuarem no caminho que elas estão, buscando cada vez mais sua identidade, resgatando a sua essência, mostrando a sua força, para que a gente veio, para estar ao lado, para fazer a diferença, para continuar a sermos organizadas e delicadas. Então, que as mulheres continuem conectadas, continuem tendo essa sororidade umas com as outras e que juntas a gente é muito mais forte. Show de bola. Então, obrigado mais uma vez, né? Obrigada. Espero encontrá-la em algum evento. Eu estou indo para evento agora em junho, vou lá para o Bahia Farm Show, né? Ah, Mas legal! eu vou estar Que por lá. legal! E Talvez estarei por lá. olha, Estamos organizando. não, show. Ali dia 2 eu já estou indo para Curitiba, depois pegar voo a Brasília e daí eu chego lá em Luiz Eduardo. Sim. Show de bola. Espero encontrá-la lá então. É um prazer conversar contigo. Continue firme, continue forte e Prazer. avante. Obrigada. Grande abraço. Para você que ouviu até aqui, compartilhe com alguém que gostaria de ouvir esse tipo de mensagem. E se você gostou, deixa aquele like, sempre ajuda a gente. Um grande abraço, até a próxima.